Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Dona Nair sempre foi mulher dura, dessas que nasceu e cresceu no mato, com a mão calejada e o rosto queimado de sol. O povo respeitava ela. Não era de muito riso, nem de muita conversa. E também não era de acredita nessas histórias de assombração que o povo contava. Vivia dizendo que isso era coisa de gente que vê sombra e já se borra todo. Só que teve uma noite, uma só, que fez ela muda de ideia. E depois disso, nunca mais falou no assunto. Ela já estava com uns 60 e pouco, morando sozinha num sítio herdado do pai, bem afastado da cidade. Era um lugar cercado de mato grosso, com um rio lá no fundo e uma figueira enorme que ficava bem na divisa da cerca. Essa figueira era conhecida. O povo chamava ela de Figueira da Reza, porque diziam que antigamente faziam despacho lá, reza forte, promessa de mulher que perdia filho e queria engravidar de novo. Mas também diziam que debaixo daquela árvore morava uma coisa antiga, um espírito que não era nem bom nem ruim. Era só velho, esquecido, esperando ser chamado de novo. Dona Nair ria disso. Sempre dizia: mato é mato, quem tem medo de árvore é gente que nunca trabalhou de verdade. Foi num começo de agosto, tempo seco, o ar parado. A noite estava quente demais, o vento não soprava nem para mexer folha. Ela disse depois que sentiu um aperto no peito desde a hora que o sol baixou, mas ignorou. Fez o café dela, passou um pano na cozinha e foi se deitar mais cedo. Mas o sono não vinha. A cama estava quente. O travesseiro parecia um forno. Aí começou o barulho. Parecia gente caminhando descalço no terreiro. Passo leve, mas certo. Primeiro ela pensou que fosse gambá ou algum bicho, mas o passo era compassado demais. E aí ouviu o som da cancela abrir, aquela madeira rangendo bem devagar. Levantou da cama, pegou a lanterna velha e abriu a cortina da janela da sala para dar uma espiada. Tinha alguém parado debaixo da figueira. Era uma mulher. Ela usava um vestido branco que batia na canela. Estava de cabeça baixa, cabelo comprido caindo para os lados. Não dava para ver o rosto. A lanterna começou a falhar bem na hora que ela tentou mirar a luz para enxergar melhor. Foi aí que ouviu a mulher cantando. Uma cantiga antiga, de ninar, mas desafinada, como se fosse cantada debaixo d'água. Dona Nair ficou ali parada, sem saber se abria a porta ou se rezava. O coração dela disparou e a garganta secou de um jeito que parecia que tinha comido areia. A mulher continuava parada, cantando. Aí parou. Levantou a cabeça bem devagar. Ela não tinha rosto. Era como se a cara dela fosse uma mistura de fumaça com sombra. E mesmo sem ter olho, dava para sentir que ela olhava direto para dentro da casa. Dona Nair recuou, deixou a lanterna cair no chão. Quis correr, mas as pernas travou. A mulher da figueira deu um passo, depois outro. E a cantiga voltou, agora mais alta, quase gritada, como se tivesse alguém berrando dentro da cabeça dela. Correu para o quarto, bateu a porta, encostou o guarda-roupa. Ficou ali encostada, chorando baixinho, rezando com a mão trêmula no terço que guardava na gaveta. A cantiga parou de repente. Tudo ficou em silêncio. O único som era o do coração dela, batendo feito martelo em lata. Passou um tempo, ela não sabe dizer quanto. Talvez minutos, talvez horas. Quando criou coragem para abrir a porta e sair, a casa estava normal. Tudo no lugar. Só a lanterna no chão da sala e a porta da frente destrancada, mesmo ela jurando que tinha trancado antes de ir se deitar. Na manhã seguinte, foi até a figueira. Lá no pé da árvore, bem na terra seca, tinha marca de pé descalço e uma boneca de pano velha, enterrada até o pescoço. Os olhos da boneca costurado com linha vermelha. Dona Nair queimou a boneca e cercou a árvore com sal grosso. Chamou o padre, fez benzimento, fez promessa, até mandou erguer uma cruz de madeira perto da cerca. Nunca mais viu a mulher, mas também nunca mais dormiu com a janela aberta.
Conta-se até hoje na região que quem escutar cantiga de ninar, vindo da figueira da reza, é porque foi chamado, e se responder, se olhar, não volta do mesmo jeito. A mulher da figueira continua lá, esperando outro que não acredita nessas coisas. Tinha uma senhora que vivia num rancho velho, encravado no meio do mato, perto de um povoado quase esquecido do sertão da Bahia. O nome dela era Dona Arlinda, mas o povo chamava só de Linda, por ironia talvez, porque já era encurvada do tempo e com os olhos meio embaciados, como quem carrega mais passado que presente. Era daquelas mulheres que cria os netos, reza para afastar coisa ruim e planta tudo que come. Nunca teve medo de nada. Vivia dizendo que medo era coisa que só crescia onde a fé faltava. Só que tinha um pedaço do terreno dela onde nem ela punha. O pé, a parte do fundo, onde tinha o que restou de um engenho velho tomado pelo mato e com as paredes carcomidas do tempo. Lá ninguém ia, nem bicho, nem passarinho pousava. Era um silêncio diferente, como se o mundo respirasse fundo, mas nunca soltasse o ar. Ela contava que aquele engenho pertencia ao bisavô dela, um homem chamado Otávio, que desapareceu sem deixar rastro num dia de lua cheia, logo depois de ter botado fogo numa roça de terreiro alheio por vingança. Desde então, a história que corria era que ele tinha sido levado pelo espinheiro do inferno, uma lenda antiga que dizia que nascia só uma vez a cada século, e quem entrasse lá dentro não saía mais. O tempo passou, o mato cresceu, mas o povo do lugar lembrava. E toda sexta-feira de lua cheia se ouvia coisa vindo lá daquele lado. Passo arrastado, gemido, correntes batendo em pedra. Teve um rapaz novo que veio da cidade, filho de parente distante de Dona Arlinda, que resolveu desafiar. Falou que ia gravar um vídeo à noite, mostrar que não tinha nada demais. Riram dele, deixaram ir. Nunca mais voltou. Encontraram só o celular com a tela rachada e cheia de terra, jogado no chão a 3 passos da entrada do engenho. E mesmo quebrado, o celular tocava de vez em quando, com chamada vinda de número que não existia e um som de respiração do outro lado. Depois disso, Dona Arlinda ficou diferente. Dizia que ouvia alguém chamando o nome dela toda noite. Às vezes era a voz do pai. Às vezes era da mãe, já falecida há mais de 30 anos, e às vezes era a voz do próprio Otávio, o bisavô sumido. Mas era sempre do mesmo lugar, lá do engenho. Uma noite, depois de um dia muito quente, com um céu que parecia arder de tão vermelho, ela acordou com o cheiro de fumaça dentro de casa. Pensou que estava pegando fogo. Levantou correndo e foi até a porta, mas fora da casa o mundo estava calmo. O céu limpo, as estrelas brilhando. Só que do lado do engenho subia uma fumacinha branca, como se tivesse uma fogueira queimando baixinho, escondida. E o som de alguém batendo moenda. Tum, tum, tum. Como se tivesse moendo cana que não existia mais. Ela sentiu o corpo inteiro arrepiar, mas não correu. Pegou o terço, enfiou no bolso do vestido e foi. Chegou perto e viu uma luz acesa lá dentro, amarelada, tremendo, como se fosse lamparina. Mas ninguém acendia coisa ali há décadas. Na porta parou. O mato em volta parecia afastar sozinho, como se abrisse caminho. Um vento gelado soprou contra ela, mesmo sem ter nuvem no céu. Dentro do engenho, viu sombras dançando. Eram 3. Uma delas, a mais alta, virou de lado e chamou. Linda, se demorou. Ela não respondeu. Ficou parada, tentando entender se estava acordada ou sonhando. A sombra veio vindo, devagar. Trazia uma coisa na mão. Parecia um berço, pequeno. Dentro, um embrulho. E o choro. Um choro de recém-nascido. Dona Arlinda sentiu o sangue gelar, porque só ela sabia do bebê que perdeu quando era moça nova. E que ninguém nunca encontrou o corpo. Disseram que foi bicho. Disseram que
Foi desgraça, mas agora ali, bem ali, a sombra trazia aquilo de volta. Você quer ele de volta, linda? Basta entrar. Ela recuou. Fez o sinal da cruz. Começou a rezar alto. A sombra gritou. Um grito seco, sem boca. A luz apagou de vez e o mato se fechou, como se tivesse vida. Correu, correu como nunca antes. Trancou a porta, apagou lamparina, ajoelhou e ficou a noite inteira em oração. Na manhã seguinte, foi até o engenho. Não tinha mais nada, nem sombra, nem fumaça, nem marca de berço. Mas a porta da frente do engenho, aquela que nunca mais abria, estava escancarada. E pendurado num prego, tinha um sapatinho de bebê, sujo de sangue seco e barro. Desde aquele dia, Dona Arlinda não saiu mais sozinha. Fechou os fundos da casa com cerca alta, largou o pedaço do engenho para o mato tomar de vez. Mas toda vez que a lua cheia chega numa cesta, ela tranca tudo e acende vela para cada alma da família. Porque sabe que o espinheiro do inferno ainda está vivo e que toda vez que alguém escuta o choro vindo da direção errada, é porque a porta abriu de novo. Tem história que o povo conta baixinho, mais por medo de chamar do que por vergonha. Causo antigo que vai passando de boca em boca, mudando detalhe aqui e ali, mas que no fundo carrega sempre a mesma sensação. Aquela dúvida incômoda de que, talvez, só talvez, tenha sido de verdade. Na região de Jataí, interior de Goiás, tinha uma senhora conhecida como Dona Antônia. Parteira antiga, vivida, dessas que conhece o mato, o tempo, o cheiro da terra e o jeito de cada bicho. Vivia sozinha num sítio afastado, meio escondido no meio do cerrado. O povo respeitava muito ela, não só por causa das rezas que fazia, mas porque era daquelas mulheres que nunca falava demais, só o necessário. E quando ela falava, o povo ouvia. Nos fundos do terreno dela passava uma trilha, antiga, torta. Dava direto para uma clareira no meio do mato, onde antigamente se fazia festa de Santo Antônio, quando ainda tinha povo morando espalhado por ali. Mas a clareira ficou abandonada e a trilha foi ficando esquecida. Só que, vez em quando, alguém comentava de barulho de roda passando ali de noite. Roda de carroça, rangendo no seco. Mas nunca tinha carroça nenhuma, nem pegada. Ninguém ligava muito para isso. Até que um rapaz novo, vindo da cidade, filho de Marina, vizinha recente de Dona Antônia, resolveu ir até lá. Rodrigo era desses moço criado em apartamento, curioso, que não acreditava em nada que não pudesse ser filmado. Estava gravando vídeo para o canal dele, mostrando lugares esquecidos do Brasil. Quando ouviu falar da tal trilha, se animou. Dona Antônia avisou. Essa trilha não é boa para quem não acredita nas coisas da terra. Fica quieto, que você ganha mais. Mas ele riu. Disse que ia só acampar uma noite, montar barraca, gravar vídeo. Levou celular, lanterna, tripé, tudo. A mãe insistiu para ele ficar, mas ele foi. O tempo estava abafado, céu baixo, ar parado. Quando a noite caiu, nem grilo se ouvia. Por volta das 2 da manhã, os cachorros da vizinhança começaram a latir. Alto, do nada. Todos para a mesma direção. O mato. Marina, a mãe dele, acordou assustada. Olhou pela janela. Viu só breu. Na manhã seguinte, ele não voltou. Foram procurar. Encontraram a trilha meio batida, com marca de pé até certo ponto. Depois, nada. Só mato fechado. A barraca estava ali, desmontada, jogada no chão. Um dos tripé quebrado, como se tivesse sido pisado. O celular foi achado desligado, com a lente da câmera trincada, mas sem sinal de queda. E mais estranho, tudo estava seco, limpo, menos o chão, que parecia ter passado alguma coisa pesada, como uma roda larga, fazendo sulco fundo no barro duro. Como se tivesse chovido só naquele pedaço. Não encontraram o corpo, nem sangue, nem sinal de luta,
Só um barulho gravado no celular no final do vídeo. Um som distante, metálico, algo como corrente arrastando ou ferrugem se mexendo. E por um segundo um sussurro, quase imperceptível. Vem cá. A perícia disse que não dava para afirmar nada. Nem crime, nem acidente. Oficialmente ele foi dado como desaparecido. O caso foi arquivado em menos de 1 ano, mas a mãe dele não aceitou. Ficou doente. Disse que ainda sonhava com o filho toda noite, sempre com a mesma imagem. Ele parado no meio da clareira, com o rosto voltado para ela, mas com os olhos fundos, como quem não enxerga mais nada. Dona Antônia parou de sair de casa. Cercou a parte da trilha com arame farpado. Nunca explicou por quê. Só dizia, tem coisa que não se deve cutucar. Hoje, a clareira ainda está lá. A trilha também. Ninguém limpa, ninguém passa. E, vez em quando, quem mora mais perto diz que ainda escuta de madrugada, quando o tempo está quieto demais, o som de roda de carroça. Bem devagar, bem longe, como se estivesse rodando dentro da terra, vindo lá do fundo, procurando por mais alguém para levar. Mas vai saber, né? Tem história que é só história, ou talvez não. Tem coisa que acontece em estrada de chão que nem quem vive lá a vida toda entende direito. Só aprende a respeitar e a não fazer pergunta demais. Entre Itaberaí e Mossâmedes, no Goiás, tem uma estradinha de terra, daquelas que some no mato, e volta só para dar passagem por fazenda antiga. Curta, mas esquisita. Quem conhece evita passar por ali de noite, e quem passa evita olhar no retrovisor. Dona Nair, uma senhora de 74 anos, sempre dizia que aquele trecho tinha um pedaço de tempo quebrado. Ninguém sabia direito o que ela queria dizer com isso, mas também ninguém insistia para entender. Só se sabia que ali, naquela curva fechada logo depois da porteira de arame, já tinham acontecido 3 acidentes em menos de 10 anos. Sempre do mesmo jeito. Moto batida num barranco, piloto jogado longe, sangue no cascalho. E o mais estranho, o capacete sempre sumido. O primeiro foi em 2009. Um rapaz da cidade que vinha visitar a avó. Chovia. A polícia disse que ele vinha rápido demais, perdeu o controle. Mas os moradores disseram que ouviram o motor parar de repente, como se tivesse sido cortado. E uma moça que morava perto disse que ouviu o grito dele 2 segundos depois do barulho da queda. O segundo foi em 2013. Outro rapaz. Mesmo lugar, mesma curva, mesmo resultado. Mas o que realmente fez o povo fechar o assunto foi o terceiro. 2018. João Miguel, sobrinho de Dona Nair. 22 anos, moto nova, capacete vermelho. Naquele dia não chovia. O tempo estava limpo, a estrada seca. Ele vinha de dia, perto das 4 da tarde. Tinha saído da cidade, voltando para casa depois de buscar peça de trator. Ligou para a mãe dizendo que ia chegar logo. Nunca chegou. Encontraram ele no barranco com o pescoço torto, a moto caída do lado como se tivesse sido parada com força. Sem sinal de derrapagem, sem frenagem, e o capacete, de novo, tinha sumido. Dona Nair foi até o lugar, sentou ali no barranco. Ficou calada um tempo, depois disse, foi no mesmo minuto. Os 3. O povo achou que era tristeza falando, mas ela explicou depois, só para uma vizinha. Os 3 acidentes tinham acontecido às 4h07 da tarde. Exato, sem variação. Ninguém mais passou por ali naquela hora, nem a cavalo. Só que o tempo passou como sempre passa. Em 2023, um pessoal de fora apareceu para gravar um curta sobre lugares misteriosos de Goiás. Jovem de câmera, drone e microfone. Um deles era neto de um dos antigos moradores da região. Ficaram sabendo da história da estrada e foram lá. Instalaram câmera nas árvores, montaram barraca para acampar, levaram até medidor de energia e gravador de som ambiente. Queriam provar que era só lenda, que tudo podia ser explicado. Na segunda noite, por volta das 4 da tarde, ligaram as câmeras. Um deles resolveu passar de moto pela curva.
só para simular, com capacete, devagar, só uma vez. O vídeo nunca foi publicado. O rapaz caiu na curva. A moto apagou como se a bateria tivesse sumido. Ele foi arremessado para frente, mesmo sem velocidade. Levou pontos na testa. O capacete voou. Foi achado 2 dias depois, a 300 metros dali, preso na cerca de arame farpado, como se tivesse sido atirado. Quando viram o vídeo, repararam numa coisa que ninguém entendeu direito: um som baixo, como um sussurro grave vindo antes da queda. 3 palavras ditas rápido demais, mas que, quando o áudio foi isolado, pareciam dizer: de novo não. E logo depois um ruído seco, igual o dos 3 outros casos. Mesmo minuto, 4 e 7. O rapaz, depois disso, largou tudo. Disse que não queria mais saber de gravação, que não lembrava da queda, mas que tinha sonhado com 2 mãos puxando o guidão. Dona Nair nunca mais comentou nada. Só pediu para pôr uma cruz ali perto, com 3 nomes que ninguém reconheceu. Hoje, quem passa por ali desvia o olhar. A estrada ainda existe, ainda passa caminhão, boiadeiro, gente a cavalo. Mas quando dá perto das 4, o trecho fica vazio, como se o próprio mato segurasse quem tenta entrar. Tem gente que diz que foi só azar, que 3 acidentes igual não quer dizer nada, que o tempo tem dessas coisas. Mas tem também quem diga que naquele pedaço o tempo voltou e que toda vez em que alguém acelera por ali, é como se uma velha lembrança abrisse o olho e esperasse para acontecer tudo de novo. Ou talvez nunca tenha parado. Tem coisa que bicho sente antes da gente. Quem vive na roça sabe. Cavalo não relincha à toa, cachorro não avança no vento por nada. Quando o mato fica quieto demais, é melhor entrar para dentro e não cutucar o escuro. Em 2017, seu Elias, um sitiante de 68 anos, vivia sozinho com o filho na região do Vale do Jequitinhonha, bem no fundão do mato, perto de uma serra esquecida. Era um lugar difícil de achar até no mapa. A casa era simples, mas o sítio era grande e tinha um estábulo onde ele criava 5 vacas leiteiras, um burro velho e 2 cachorros de guarda. Até aquele ano, nunca tinha tido nada de anormal. Só que em julho, durante a seca, começou uma coisa estranha. As vacas pararam de chegar no curral sozinhas, como sempre faziam na hora do leite. Ficavam paradas no campo, olhando para o mesmo ponto, perto de uma grota funda, onde o mato era mais alto. E mesmo com assobio e palha, não vinham. Só vinham puxada e tremendo. Os cachorros, que sempre dormia fora, começaram a arranhar a porta para entrar. E uma noite, um deles se mijou no chão da cozinha, olhando fixo para a janela, como se tivesse gente lá fora. Mas não tinha nada, só escuridão. Seu Elias achou que era bicho no mato, onça, talvez. Colocou armadilha, nada caiu. Numa manhã, o burro apareceu com o lombo cortado. 3 riscos paralelos, como garra, mas fundo demais para ser de bicho comum. E o mais estranho, não sangrava. O corte estava seco, como se fosse velho, mas não era. Na semana seguinte, começou o pior. As vacas amanheciam afastadas do estábulo. Uma delas, a mais velha, apareceu morta, inteira, mas com o olho furado. Só o olho e com os cascos enterrados no chão duro, como se tivesse tentado se firmar contra alguma coisa. Seu Elias enterrou ela e foi na cidade comprar vela e sal. Disse para o filho que era só precaução, mas dava para ver que a mão tremia. Na 3ª noite, ouviram um barulho forte no estábulo, como se algo tivesse quebrado as porteiras. Correram lá com lanterna. O que viram fez os 2 parar seco. As 4 vacas estavam enfileiradas, amarradas por cipó, com a cabeça virada para a porta. Mas não tinha ninguém lá, nenhum som. Só a respiração das vacas, ofegante e um cheiro forte de pelo queimado. O burro estava solto, mas encostado num canto, mordendo a parede de madeira, como se estivesse tentando furar e sumir. Seu Elias soltou as vacas e mandou o filho pegar a espingarda. De madrugada ouviu um barulho diferente.
um estalo alto, seguido de mugido. Correu para o curral. Uma das vacas tinha sumido, mas não havia pegada, nem rastro. Só o chão afundado, como se algo muito pesado tivesse pisado ali e subido com ela. 2. Dia depois, o cachorro mais velho apareceu morto, com os dentes arrancados e com a barriga cheia de capim seco, como se tivesse sido recheado. Foi aí que seu Elias decidiu ir embora. Vendeu as coisas por troco e se mudou com o filho para a cidade. Disse que o lugar tinha ficado virado, mas nunca explicou direito. 3 meses depois, um grupo de gente de fora comprou o sítio para usar como retiro ecológico. Fizeram trilha, reformaram a casa, abriram vídeo no Instagram. No 2º mês, postaram uma foto no curral com legenda: "Os cavalos estão agitados, parecem sentir algo vindo da mata." Depois disso, nenhum post novo, nenhuma explicação, só uma mensagem automática de página indisponível. Quem passa na estrada perto do sítio, que hoje está fechado com a cerca derrubada, diz que às vezes dá para ouvir barulho de tropel à noite, mas que não tem cavalo nenhum por ali. Só pegada funda no chão seco, indo e voltando da grota. E vez ou outra, um mugido curto, seco, vindo do meio do mato, como se tivesse alguma coisa lá esperando mais bicho para amarrar. No fim do inverno, a senhora Teresa começou a notar que os galos do sítio estavam ficando inquietos. Eles não cantavam de manhã como de costume, só ficavam andando de um lado para o outro no galinheiro com o olhar estranho, como se sentisse coisa ruim chegando. Ela nunca gostou de coisa diferente no terreiro, mas esse ano estava esquisito demais. Uma noite, quando a lua estava escondida, ela ouviu um barulho abafado vindo do galinheiro. Era um tipo de sussurro misturado com o bater das asas dos galos, que parecia mais um gemido. Teresa pegou a lanterna velha, foi devagar, quase que sem respirar, para não assustar os bichos. Chegando lá, o silêncio cortou o ar. Os galos estavam todos enfileirados, olhando fixo para a cerca que dava para o mato. Mas tinha uma coisa no chão que chamou a atenção dela. Um pedaço de pena preta, do tamanho de uma mão, meio molhado, grudado na terra. No dia seguinte, a mulher percebeu que algumas galinhas tinham sumido. As que sobraram estavam magras e com o bico torto para baixo, como se estivessem doentes. Mesmo dando milho e resto de comida, elas mal comiam. E quando passava perto, ficavam inquietas, fugindo para o fundo do galinheiro, que estava sempre escuro e úmido. Teresa contou para o vizinho, o Zé, que morava na beira do rio e gostava de pescar, mas que entendia de mato. Ele disse que podia ser algum bicho grande rondando, tipo uma raposa ou um cachorro selvagem que estava assustando as aves. Mas os bichos nunca deixavam rastro, nem pegada, nem marca de pelo no chão. As noites foram ficando mais longas e silenciosas, e o galinheiro parecia um lugar morto. Até que uma madrugada, a senhora acordou com um barulho forte vindo do lado de fora. Não era vento, nem chuva, nem animal comum. Era um som arrastado, pesado, como se algo grande estivesse tentando abrir a cerca. Ela olhou pela janela e só viu o escuro. No dia seguinte, encontrou o galinheiro aberto, uma das travas arrancada, mas nada fora do lugar. Só que no chão, perto do coxo, um risco profundo, largo, que parecia uma garra passando. Ela jurava que tinha ouvido um rosnado baixo, de um bicho que não era cachorro. Com medo, ela tentou ficar acordada nas noites seguintes, sentada na cadeira de balanço com a espingarda no colo. Mas sempre que escutava o som estranho, ela piscava e ele desaparecia. No último dia em que morou no sítio, antes de vender tudo e ir embora, ela resolveu olhar uma última vez o galinheiro. Aquele lugar vazio, cheio de silêncio e medo. Quando abriu a porta, sentiu um cheiro forte, como de ferro misturado com mato molhado. No canto mais escuro, viu uma sombra imóvel, grande e baixa, um vulto que parecia feito de pelo e terra, com os olhos brilhando como fogo. Ela fechou a porta correndo, sem nem olhar para trás.
Na manhã seguinte, o vizinho achou a cerca derrubada, o galinheiro vazio, sem pena, sem bicho, e um rastro profundo indo para o mato. Nunca mais se ouviu falar da senhora Teresa. Só dizem que em noites de lua nova, o som de asas batendo e um rosnado longo ecoa perto daquele sítio abandonado, e que os galos não cantam mais. O sítio do Senhor João era conhecido pela vizinhança por ser tranquilo demais. Fica no meio do nada, cercado de capim alto e uma floresta densa que parecia engolir o horizonte. Ele morava ali com a esposa, Dona Marlene, que nunca gostou muito de andar sozinha perto do mato, principalmente depois do pôr do sol. Durante o dia, o trabalho no campo era rotina: cuidar da roça, consertar as cercas, cuidar do pouco gado que tinham. Mas à noite, o silêncio parecia um cobertor pesado que não deixava ninguém respirar direito. A casa, simples de madeira, rangia como se tivesse vida própria, estalando em cada esquina. Tudo sempre estava no mesmo lugar, mas parecia que o tempo ali tinha outra medida. Uma medida que João nunca entendeu direito. Tudo começou numa sexta-feira, quando Dona Marlene notou que as luzes da casa estavam piscando, mas não era a energia. Era estranho, parecia mais como se alguém estivesse brincando com os interruptores, apertando e soltando, só que ninguém mexia lá. Ela contava para João que parecia que a própria casa estava viva, querendo chamar a atenção. Ele ria, dizendo que era coisa da eletricidade velha, da fiação torta. Naquela mesma noite, o velho relógio de parede que ficava pendurado na sala começou a fazer um tic-tac diferente, mais rápido, mais forte, como se estivesse apressado. Dona Marlene acordou assustada, contou para o marido, mas ele achou que fosse coisa da cabeça dela, cansaço. Depois, tentou consertar o relógio, mas ele nunca mais voltou ao ritmo normal. Às vezes, o tic-tac parava por minutos e depois voltava acelerado, estranho. Na segunda noite, o silêncio foi quebrado por um barulho na cozinha. Um som de vidro caindo no chão, mas quando foram ver, não acharam nada quebrado. Só o piso limpo, o vento frio entrando pela janela aberta. Dona Marlene não conseguia explicar o cheiro que sentia no ar. Um cheiro forte, como ferro velho misturado com terra úmida, um cheiro que grudava no nariz e que não saía. A sensação que tinha alguém dentro da casa ficou mais forte. As portas batiam sozinhas, as janelas rangiam, como se uma mão invisível estivesse tentando entrar. No meio da noite, Dona Marlene jurava que escutava passos no quarto ao lado. O quarto que já estava vazio faz tempo, onde guardavam as coisas antigas, trancado desde que o neto tinha ido embora para a cidade. Aquela presença parecia observar, rastejar pelas paredes. O Sr. João começou a perder o sono. Ficava acordado, sentado na cadeira de balanço, observando a penumbra do cômodo com a espingarda no colo. Mas não conseguia ver nada além da sombra que a luz do lampião fazia no canto do teto, que parecia se mexer mesmo quando o ar estava parado. Numa madrugada sem lua, ele levantou para ir à cozinha beber água. Passou pelo corredor e viu que a porta do quarto trancado, que nunca era aberto, estava entreaberta. Ele hesitou, pegou o machado da parede e entrou devagar, com a respiração presa. O quarto estava vazio, mas tinha algo estranho. No chão, marcas de pegadas, como se alguém tivesse dançado ali, pisando forte, com um ritmo irregular. A poeira do assoalho estava revirada, como se tivesse sido remexida por mãos invisíveis que passaram devagar e apertaram o chão com força. As janelas estavam fechadas, mas uma corrente de ar frio corria pelo ambiente, fazendo a cortina balançar sem explicação. Ele ficou olhando aquilo, tentando entender, quando ouviu uma risada baixa, abafada, que parecia vir da parede. Virou-se rápido, mas só viu o vazio. A risada parou, deixando um silêncio ainda mais pesado que antes. Na manhã seguinte, Dona Marlene desapareceu. A cama estava desfeita.
A cadeira onde ela gostava de sentar caída no chão, como se tivesse sido empurrada com força. No quintal, o portão aberto, balançando com o vento, parecia que ninguém o tinha fechado nunca mais. O Sr. João procurou por toda parte, chamou os vizinhos, fez sinal para o celular funcionar, mas ninguém ouviu nada. Nem mesmo o cachorro. Latia, embora estivesse preso na varanda. A ausência da mulher pesava no ar, como se o tempo tivesse parado ali, naquele canto do sítio. Sem rumo, ele voltou para casa, trancou todas as portas e janelas. Naquela noite, ele sentiu o mesmo frio invadir o quarto. O relógio de parede acelerando de novo, as luzes piscando, só que agora com mais frequência, até que as lâmpadas começaram a se apagar e acender, numa dança lenta e macabra. Na parede, onde antes não havia nada, apareceu um risco longo, torto, vermelho, como se tivesse sido desenhado por unha ou faca. O Sr. João tentou limpar, esfregou com pano molhado, passou detergente, mas o risco só aumentava, crescendo como uma mancha, de sangue que não secava. Ele gritou. Tentou arrancar a tinta da parede, mas o risco permanecia, pulsando como um coração que não queria parar. O arrepio subiu pela espinha, o suor escorreu pelas costas, e ele sentiu que estava preso ali, com algo que não podia ser visto, mas que o sufocava. Quando finalmente se virou para fugir, ouviu a risada de Dona Marlene, alta, estridente, ecoando dentro da parede, vindo de um lugar onde nada poderia existir. Ele se ajoelhou, segurou a cabeça entre as mãos, enquanto o som continuava, rindo, distorcido, como se fosse o próprio lugar se rindo dele. A casa ficou escura. O velho sítio do Sr. Raimundo ficava longe da estrada principal, cercado por um matagal que ninguém gostava de atravessar depois que escurecia. Raimundo era homem calado, acostumado com a vida dura da roça, e morava ali com a filha, a dona, Luzia, que desde menina tinha um jeito quieto, quase que nunca falava sobre o que sentia. Uma manhã, depois de uma noite de chuva forte, Raimundo percebeu que a terra em volta da casa estava estranhamente mexida, como se alguém tivesse cavado bem devagar, sem pressa, só para deixar rastros. Não tinha pegada nem nada que mostrasse quem fosse, só os buracos tortos espalhados. No almoço, Luzia comentou que tinha escutado um barulho lá fora, como se um homem estivesse andando pela beira da mata, mas quando ela foi olhar, não viu nada. Raimundo disse para ela parar de inventar coisa, que era só o vento passando entre as árvores. Mas a coisa começou a ficar diferente. No dia seguinte, Raimundo percebeu que alguns objetos da casa não estavam no lugar certo. Um facão que ficava pendurado na parede sumiu, a chave da despensa apareceu no chão do quintal e um saco de ração que ele tinha certeza que tinha. Deixado trancado, estava aberto, com o milho espalhado pelo chão. Luzia começou a ficar inquieta. Falava pouco, olhava para a porta com medo e de vez em quando ficava parada na janela, olhando para o mato, como esperando que alguém aparecesse. Raimundo achava que era só medo do escuro, da solidão, e tentava acalmar a filha. Uma noite, Raimundo sentiu um cheiro estranho no ar, um cheiro forte de queimado, mas não havia fogo por perto. Ele saiu para ver, mas só encontrou um pedaço de papel queimado, grudado no canto do varal. Era uma folha de caderno, com umas palavras rabiscadas que ele não conseguiu entender direito. Parecia que alguém escrevia com pressa, como se tivesse deixado aquilo para avisar alguma coisa. Nos dias seguintes, a casa parecia viver uma agitação que ninguém podia explicar. As portas se abriam sozinhas, um barulho de arranhado vinha do sótão, e o vento trazia um sussurro baixo, quase inaudível, como uma voz que chamava alguém pelo nome. Raimundo decidiu subir até o sótão para ver o que estava acontecendo. Subiu devagar, com uma lamparina na mão, sentindo o corpo pesado e o coração apertado. Chegando lá, não encontrou nada visível. Só umas caixas velhas, teias de aranha e um cheiro forte de mofo misturado com terra. Mas quando estava quase descendo, ouviu um estalo, um som de coisa caindo no chão,
e, olhando para a escada, viu uma sombra se mexer. A sombra sumiu tão rápido que ele não teve tempo de entender o que era. Naquela noite, Raimundo mal conseguiu dormir. Sentia que alguém estava ali dentro da casa com ele, observando, esperando o momento certo para agir. Luzia trancou a porta do quarto, mas mesmo assim continuava olhando fixo para a parede, onde uma mancha escura começava a aparecer. Uma mancha que parecia crescer, se espalhando devagar, como se fosse sangue fresco. Na manhã seguinte, Raimundo acordou com um barulho estranho no quintal. Ao olhar pela janela, viu que a mancha no quarto havia sumido, mas um rastro molhado levava da porta até o mato, desaparecendo entre as árvores. Ele saiu correndo para fora, chamou por Luzia, mas não obteve resposta. A casa estava silenciosa, vazia, só com o vento carregando o cheiro forte de queimado. Raimundo nunca mais voltou para o sítio. Na cidade, ninguém nunca soube o que aconteceu com Luzia, nem onde ela foi. A única coisa que ficou foi a casa abandonada, com a porta sempre entreaberta e o cheiro de queimado que ninguém conseguia tirar do ar. O sítio da família Oliveira ficava no fundo do vale, cercado por morros altos, cobertos de mata fechada. Era lugar onde o tempo parecia correr devagar demais e onde histórias sobre coisa estranha sempre rodavam entre os vizinhos. Dona Joaquina, mulher de voz firme e rosto marcado pelo sol, morava ali sozinha desde que o marido morreu e sempre dizia que a casa tinha mais segredos do que o mundo podia imaginar. Numa tarde quente, Joaquina percebeu que o poço que abastecia a casa estava com a água turva, diferente do costume. A água vinha escura, com cheiro forte de terra misturado com algo podre, coisa que nunca tinha visto antes. Ela achou estranho, mas bebeu mesmo assim, dizendo que era só poeira que tinha caído com a chuva. Mas logo depois, as coisas começaram a acontecer. A lenha que estava empilhada perto da cozinha aparecia toda revirada, como se alguém tivesse mexido no meio da noite. As portas rangiam, mas não era vento. Era um rangido que parecia uma voz chorando. Dona Joaquina sentia olhos nela. Mesmo quando estava sozinha, uma noite, ela acordou com um barulho forte na varanda. Levantou devagar e viu pegadas na terra molhada, grandes demais para um homem e profundas demais para alguém andar devagar. As pegadas iam até a porta, paravam e voltavam para o mato, como se alguém tivesse estado ali, só para assustar. No dia seguinte, Joaquina foi até a vila buscar ajuda, mas ninguém queria ir até o sítio, porque diziam que ali tinha coisa que não era desse mundo, que a gente sentia o coração parar só de olhar para casa. Voltando para casa, ela encontrou uma pedra diferente no caminho, um pedaço de quartzito branco que nunca tinha visto por ali. A pedra parecia brilhar, mas era um brilho estranho, frio, que dava medo só de encostar. Ao anoitecer, o cheiro ruim voltou, e com ele, uma sombra longa apareceu na janela da sala. Não tinha ninguém, só uma sombra que parecia alongar, distorcer, como se a própria noite tivesse tomado forma. Joaquina ficou imóvel, sem saber se era medo ou surpresa. Na manhã seguinte, percebeu que o seu crucifixo estava no chão, quebrado, mesmo ela lembrando que tinha deixado pendurado na parede. Os dias foram passando e a sombra voltou sempre, acompanhada do cheiro podre e de barulhos de choro e lamento, que pareciam vir do chão, da terra, da própria vida daquelas matas. Numa noite, Joaquina ouviu um sussurro perto da porta da cozinha, um chamado que não era dela. Levantou, abriu devagar e nada viu. Mas quando fechou a porta, sentiu que algo frio passou por trás dela, tocou seu ombro e depois sumiu. No silêncio, só ficou o cheiro. O cheiro que parecia encher cada canto da casa e da alma. Uma presença que não precisava ser vista para ser sentida. E no dia seguinte, a casa estava vazia, sem sinal de Joaquina ou de qualquer outra coisa. Só a pedra branca,
brilhando fria no chão do quintal, iluminada pela luz cinza do amanhecer. O sítio do seu Zé ficava no meio daquele cerrado que nem o sol se dava conta direito de entrar. Era uma terra seca, dura, que rachava o chão e fazia a poeira dançar com o vento quente. Seu Zé era homem de poucas palavras, mas tinha um jeito que fazia a gente acreditar em tudo que ele dizia. E tinha um caso que ninguém esquece de ouvir, mesmo achando que era só história para assustar menino. Certa vez, uma coisa esquisita começou a acontecer com as galinhas que ele criava. Não era o costumeiro sumiço ou o bicho no poleiro. Era algo mais estranho. As galinhas ficavam todas quietas, empoleiradas, no canto do galinheiro, com os olhos arregalados, olhando fixo para a mata sem piscar. Era como se estivessem vendo coisa que ninguém mais conseguia enxergar. Seu Zé estranhou, mas não deu muita atenção, até que, numa noite, ouviu um barulho estranho vindo do fundo do mato. Um gemido longo, arrastado, quase um suspiro que parecia vir de longe, mas que o arrepio subiu na espinha dele. Ele pegou o lampião e foi olhar, mas o silêncio tomou conta do ar. Só a escuridão e o vento que fazia as folhas das árvores cantarem uma música triste. Dias depois, uma das galinhas sumiu. No lugar onde ela ficava, havia marcas no chão, como se tivesse tentado fugir, arranhado com força, mas nada mais. O bicho nunca apareceu, e as outras galinhas começaram a ficar ainda mais caladas, olhando fixas para a mata. Seu Zé então contou que, quando menino, seu avô falava sobre um espírito que andava por aquelas bandas, uma coisa que não gostava. De ser vista que vinha buscar o que não lhe pertencia, e que o melhor era evitar o silêncio, porque no silêncio é que ela se aproximava. Uma noite, o silêncio reinou pesado. Seu Zé estava na varanda, quando sentiu um arrepio diferente, um calafrio que não tinha nada a ver com o vento quente. Ele olhou para a mata e jurou que viu uma sombra se mover devagar, como se fosse feita de fumaça, escura demais para ser só sombra. O lampião começou a piscar, e um cheiro forte de terra molhada e coisa podre invadiu o ar. Seu Zé tentou falar, mas a voz não saiu. O corpo não obedecia. O que ele viu foi a sombra se aproximando, deslizando pelo chão, subindo pela parede da casa até ficar na altura dos seus olhos. Quando o silêncio voltou, ele estava sozinho, mas sentia que não estava. Algo havia ficado ali, dentro da casa, no coração do cerrado seco, esperando. Até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu naquela noite, mas o que se sabe é que o galinheiro ficou vazio e que o sítio do seu Zé nunca mais foi o mesmo.